Paulo enfrenta neste sábado o Bahia, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será no Mineirão às 19 horas. Após o empate contra o Fluminense no Maracanã, faltando apenas 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético entra em campo com a necessidade de uma vitória para conseguir se manter na luta pelo G4. O Atlético, que ocupa a terceira posição, está com 61 pontos. O Flamengo, em segundo, com 75, um ponto a menos que o líder Inter, que perdeu em casa para o Sport na última rodada. O São Paulo ocupa a quarta posição com 59 e o Fluminense a quinta com 57 pontos. No histórico do confronto, o Atlético e Bahia já se enfrentaram 63 vezes. Foram 29 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. No primeiro turno, o Galo foi derrotado por 3-1, num jogo em que o time parecia ter sofrido um apagão no segundo tempo. Caso o Galo vença o Bahia e Palmeiras no Mineirão, poderá se tornar o melhor mandante do campeonato de 2020, com 48 pontos. Essa se tornaria a melhor pontuação do Atlético em brasileiros de pontos corridos. Já fora de casa, o time somou apenas 19 pontos em 18 jogos como visitante. É a 12ª melhor campanha fora de casa no campeonato. Neste jogo, o Atlético entra em campo pressionado pelas péssimas atuações dos últimos jogos. O time, com um dos melhores ataques do campeonato, do maior número de finalizações em jogos, não tem conseguido criar as chances de gols. Sem Keno em campo, o Galo está a 180 minutos sem fazer gols. Para esse jogo, o São Paulo não contará novamente com o volante Alan, suspenso pelo terceiro amarelo. Zaratio, ainda sem condições físicas, não deve ser relacionado. E Johan, Guga, Gabriel, Rabelo e Dylan seguem pendurados. Começa a preparação do Galo para mais um jogo decisivo da reta final do Campeonato Brasileiro. O que está faltando são os jogadores entenderem o quanto esses jogos são decisivos, né? Sampaoli, na sua última entrevista, falou que não fica pensando toda hora em título, que isso é coisa do torcedor. Mas, cara, se o Sampaoli não pensa todo dia em título, toda hora, todo jogo, ele deveria pensar. Porque um time grande, ele tem que pensar nisso. Um time que o campeonato se ofereceu tantas vezes para ele durante o campeonato inteiro, ele tem que pensar nisso. Mas essa frase do Sampaoli explica muito da postura dos jogadores em campo. Eles não jogam como se fosse uma decisão porque eles não pensam em título, eles não falam em título. Pelo menos foi isso que o Sampaoli fez questão de falar na entrevista dele. Então, como que eu vou cobrar a postura dos comandados se o próprio comandante não tá nem aí pro título brasileiro? E sabe quem vai cobrar ele? Ninguém, porque a nossa diretoria ela é totalmente ilustrativa. E isso é assim o pior dos mundos pro atleticano. É uma coisa assim inimaginável você ter um treinador que tomou conta do meio do futebol do Atlético completamente e sequer pensa em título. Então é muito complicado. Mas tem uma coisa boa nesse jogo, é que esse jogo é no Mineirão. E parece que tem uma magia no Mineirão. O Atlético só sabe jogar aqui. O Johan é uma temperatura muito boa disso, né? Jogos fora de casa é sempre aquele Johan apagado, pouco participativo, pouco decisivo. Jogos em casa é Johan fazendo golaço, comandando o time para vitória. O Galo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E espero que continue assim, né? Porque temos mais 2 jogos no Mineirão. Porém, esse jogo é contra um time lutando contra o rebaixamento, né? Bahia e Vasco estão empatados aí em número de pontos. Daqui a pouquinho vai ter uma participação muito especial para falar sobre Bahia para vocês. Mas isso pode ser um complicador para o Atlético. Um time que vem muito desesperado, um time que vem muito precisando da vitória. Porém, isso também pode dar mais espaço e dar espaço para o Galo. Principalmente dentro do Mineirão, pode ser assim essencial, né, para o Galo sair de campo vitorioso. Então, assim, se a gente pode se apegar a algo, né, a probabilidade do Galo vencer no Mineirão. E uma outra probabilidade, né, que é o Everson atuar como vem atuando. Everson, que vem sendo muito questionado pela torcida em alguns momentos, ele vem de algumas partidas muito boas. Contra o Goiás não, né? Contra o Goiás falhou. Mas algumas partidas ele vem sendo muito decisivo, como no último jogo contra o Fluminense. Ele fez 2 defesas no apagar das luzes. E esse empate, que já não foi um resultado bom, poderia ter sido muito pior se não fosse o Everson. Então, o Everson ele tem a confiança do Sampaoli. Ele é o titular atleticano. E eu espero que ele consiga repetir sempre essas boas atuações. O fato de que a maioria da torcida prefira o Rafael não torna necessário a gente precisar criticar o Everson a todo momento, diminuir o profissional que ele é.
sabe? Quem escolhe para jogar é o Sampaoli. Ele não tem nada com isso, ele faz o trabalho dele da melhor maneira possível. E, na minha opinião, falha até pouco, perto do tanto que se falam dele, né? Então eu espero que o Everson tenha mais uma vez uma atuação segura e conduza o Galo para o caminho das vitórias. E o volante Jair está de volta e provavelmente será o titular nesse sábado. Isso porque o Alan tomou o terceiro amarelo. Alan e Jair vem revezando nessa questão dos amarelos, né? Jair jogou 3 jogos, tomou 3 amarelos, ficou suspenso. Aí no jogo que ele estava suspenso, o Alan completou o terceiro amarelo, então provavelmente ele será o titular. O que o Galo ganha com isso? O Jair tem uma qualidade maior do que o Alan para sair jogando, então a transição do Galo fica melhor. O Jair chega mais ao ataque para compor esse lado direito do ataque atleticano. Ganha o Galo com isso. E ele é mais ousado, entendeu? Ele dá menos passozinhos só de lado, tenta verticalizar o jogo e pode ser fundamental para o Galo nessa partida. Qual que é o problema? Aquilo que eu falei, né? O Jair tá tomando muito cartão amarelo. Então é muito complicado você jogar o jogo inteiro com o volante amarelado, uma vez que ele não vai ter o reserva natural dele para substituir ele no segundo tempo. Então, Jair abre o olho, fica esperto, tem falta que não precisa fazer, tem amarelo que você precisa tomar. Mas tem amarelo, cara, que você não precisa tomar. E aí acaba expondo demais o time. O outro probleminha é que o Alan é muito mais rápido do que o Jair. O Jair é muito lento. Então, às vezes, no ímpeto de ajudar muito no ataque, a nossa defesa pode ficar sobrecarregada porque ele não consegue fazer a cobertura como o Alan vinha fazendo. Então, olho nos contra-ataques, mas o Jair pode ser muito importante, até porque na bola aérea ele também regula e pode ser um diferencial contra um time muito fechadinho. Mas a expectativa é essa, é usar esses pontos todos e tentar sair do Mineirão com os 3 pontos e colar na liderança do Internacional. Aí, por mais que eu ache impossível, né, ser campeão brasileiro, a melhor colocação possível rende mais dinheiro pro Galo e a gente vai precisar dessa grana. Bom, falando um pouquinho aí do que aconteceu no jogo do primeiro turno, o Galo teve uma das derrotas mais doídas da temporada, na minha opinião, a derrota mais doída. Todo mundo ficou bem triste com essa derrota, né, pelas circunstâncias do jogo principalmente, e por isso também é uma derrota muito preocupante. Não tanto pelo placar, mas também, né, foi um placar de 3-1 de virada, e pelas circunstâncias do jogo, que pode ser muito parecido com o que a gente vem vendo do Galo aí, né? O Galo teve um massacre de posse de bola no primeiro tempo. Na época, o Bahia, comandado pelo Mano Menezes, entrou com 4 volantes em campo em Pituaçu. O Galo massacrou na posse de bola, teve 69% de posse no primeiro tempo, criou muitas chances, mas só conseguiu marcar um gol com o Savarino aos 20 minutos. Depois passou o resto do tempo todo pressionando, mas não conseguiu marcar. E no segundo tempo entra aí o dono do jogo, né? O cara que tem lembranças muito boas desse jogo, que é o Gilberto, que destruiu o jogo realmente. O Bahia ganhou por 3-1, ele participou dos 3 gols, fazendo 2, e o primeiro gol saiu de uma cobrança de falta dele, uma cobrança muito forte que o Everson conseguiu jogar para fora da área, mas aí na cabeçada a bola voltou para a área e encontrou um atacante livre para poder marcar. No primeiro gol, foi o primeiro gol que saiu de bola parada, e depois desse primeiro gol o Atlético se desestabilizou no jogo. Se tem um cara que tem uma lembrança boa desse jogo, é o Gilberto, e o cara que tem a lembrança ruim desse jogo, que não pode de forma alguma repetir o jogo que fez, é o Guga. O Guga no segundo gol entregou realmente, né, deu um passe muito ruim para o Everson, muito devagar, uma bola lenta. O Gilberto conseguiu roubar essa bola e ficou praticamente com o gol livre ali, ainda conseguiu perder o ângulo, mas cortou para dentro e conseguiu marcar o gol da virada. Depois disso, então, foi só desespero, o Galo todo para frente, tentando de toda forma marcar um gol, não conseguiu. E depois no contra-ataque lá já quase nos acréscimos, Gilberto marcou o terceiro gol, fechou a conta de uma derrota muito doída e que lembra muito a gente que o Atlético está passando agora, né? O time tem muita posse de bola, mas está tendo muita dificuldade de marcar gols. Agora a gente ainda está sem o Keno, que é o cara, a grande referência do ataque, né? Tanto fazendo gols
quanto participando das jogadas, até que ultimamente não tem feito muitos gols, mas sempre cria muitas chances, e agora a gente está sem o Keno até o final do campeonato, então o Galo vai ter que redobrar essa atenção para que consiga transformar essa posse de bola em gols e não ter um resultado parecido com o que teve lá em Pituaçu no primeiro turno, né? Bom, falando desse ataque, que está tendo muita dificuldade de marcar gols, tem uma disputa aí entre o Vargas e o Marrone, né? Nesse ataque, o Vargas tem jogado tanto de centroavante, né, mais centralizado, quanto na ponta direita, enquanto o Savarino vem sendo deslocado para a ponta esquerda. O Vargas é original da ponta, assim como o Marrone, são dois jogadores originários das pontas e que com o Sampaoli tentam também jogar nessa posição mais centralizada. Mas o que a gente tem visto é que o Vargas tem entregado pouco, principalmente em participação do jogo. Não é nenhuma questão muito de não estar marcando gols, o que a gente sente muita falta mesmo é do Vargas mais participativo, ele é um cara que some do jogo, isso deixa a gente bem decepcionado com o jogador, né? Apesar dele ter qualidade, já ter mostrado essa qualidade, o que acredito que é o motivo pelo qual ele vem sendo titular, ter mais qualidade que o Marrone, mas ele some tanto do jogo que essa qualidade quase não aparece e o Galo não está conseguindo aproveitar quase nada do jogador. Enquanto o Marrone vem entrando bem, para mim, na minha opinião, já merece uma vaga, sim, para entrar como titular, porque tem mudado o jogo, tem conseguido equilibrar as pontas, principalmente, para não colocar tudo nas costas do Savarino, como fica quando o Vargas está sumido do jogo. O Marrone é rápido, tem uma passada muito larga, né, que ele é um jogador mais alto, e não foge do jogo, né, o que é o principal que a gente precisa agora para que o time fique pelo menos mais equilibrado e a marcação possa sair um pouco do Savarino para que ele possa voltar a ser um destaque. O Savarino está tentando aí pegar aquele protagonismo que era do Keno, mas vem sendo muito difícil, até por causa disso. Para mim, uma coisa que tem atrapalhado também o Savarino, além dele ser um jogador mais jovem, eu acho que a responsabilidade sobre ele está bem grande, sim, é o fato de que o Vargas na ponta, e mesmo o Sacha, quando joga na ponta, trocando de posição ali com o Vargas, não tem conseguido dar esse equilíbrio para o time. O time joga torto para o lado que o Savarino está atacando, e normalmente o Savarino está sendo mudado de posição. Ele é um jogador que é originário da ponta direita, joga bem na ponta direita, e ele está sendo mudado de posição para poder deixar o Vargas ou o Sacha mais confortáveis, e ainda assim tendo que assumir a responsabilidade de comandar o ataque do time. Então, para mim, não faz muito sentido, né? Se o jogador mais participativo, que está tendo que tomar mais partido para poder fazer as ações de ataque do Atlético, tem que jogar na posição em que ele joga bem, né? E os outros jogadores que já não estão tão bem assim, que sejam deslocados e pelo menos participem do jogo como o Marrone participa. No segundo tempo do último jogo, o Savarino voltou para a posição de origem, o Marrone foi lá para a ponta esquerda, foi bem, participou bem, criou boas jogadas, quase sai um gol do Savarino numa jogada ali do lado esquerdo com a Arana. Então, a gente espera aí que algumas mudanças aconteçam no time para que a gente possa ter um resultado diferente do que foi no primeiro turno. Eu sou o Gabriel Ribeiro do canal Campo Neutro e estou aqui hoje no canal Linha de 3 para trazer as principais informações da preparação do Bahia para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro às 19 horas no estádio Mineirão. O Bahia chega para essa rodada em situação complicada. Ocupando a 16ª colocação com 37 pontos, o Bahia vê de perto o Vasco, que abre a zona de rebaixamento com a mesma pontuação, persegui-lo no campeonato ponto a ponto, jogo a jogo. O Bahia supera o Vasco em número de vitórias, com 10 vitórias no campeonato, o Vasco com 9. Por esse motivo, o Bahia está fora da zona de rebaixamento e empatado em número de pontos com o Cruz Maltino. Para essa partida importantíssima, o técnico Dado Cavalcante não poderá contar com o meio-campo Daniel, que suspenso não está disponível para ser utilizado na partida.
O volante Edson e o atacante Thiago, destaque do Sub-20 do Bahia, ambos testaram positivo para a Covid-19 e também desfalcam o tricolor nesta partida. O goleiro Anderson, que vinha substituindo o titular Douglas, que se machucou na partida contra o Vasco, também não atua na partida e não atua mais pelo Bahia. Durante a semana, após ser bastante criticado pelas duas últimas atuações em que ele substituiu o goleiro Douglas, ele acabou pedindo para ser desligado da equipe e não faz mais parte do elenco do Bahia, da equipe do Bahia, e não estará disponível para essa partida e para o decorrer do ano do Sport Clube Bahia. Com isso, o goleiro Matheus Klaus, que também vinha sendo desfalque por conta de Covid-19 e depois por lesão na coxa, ganha a oportunidade, já que Douglas, no início da semana, treinou separado do grupo e ainda não tem condições de disputar a partida de sábado contra o Atlético. Com esses desfalques, o treinador Dado Cavalcante foi ao Sub-20 e solicitou que 3 atletas subissem para o profissional para poder participar dos treinamentos e, consequentemente, estarem disponíveis para disputar a partida. São eles o meio de campo Patrick De Luca, o atacante Marcelo Rian e o meio campo Luiz Felipe. Os 3 estarão disponíveis para a partida para ajudar a compor o elenco do Bahia, que viaja para Minas para enfrentar o Atlético Mineiro. Vale lembrar que fica de alento para a torcida do Bahia que em 2013 o Bahia também brigava para não cair para a Série B e em uma partida no Estádio Mineirão contra o rival do Atlético, o Bahia venceu por 2-1 e conseguiu se manter na primeira divisão. Possa ser que esse seja o motivo que faça a torcida do Bahia estar mais tranquila ou pensar positivo em um resultado melhor para que o Bahia volte de BH com os 3 pontos e consiga se manter vivo na briga contra o rebaixamento. Esses são os principais destaques do Bahia durante a semana, que se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro às 19 horas no sábado no Estádio Mineirão. Eu sou Gabriel Ribeiro do Campo Neutro e trago essas informações para o canal Linha de 3. Deixar um abraço para as meninas que estão sempre junto com a gente aí e que solicitaram o vídeo e a gente com muito carinho está aqui fazendo, tá certo? Mandar um abraço e é isso aí. Saudações tricolores e saudação do Campo Neutro para o pessoal que assiste o canal Linha de 3, tá certo? Tchau, tchau. Aproveitando, já assistiu esse vídeo até aqui, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo atleticano, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai sempre receber os nossos vídeos em primeira mão.